Números capítulo 13, versículo 25. Você que encontrou, leiamos juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Senhor, obrigada pela sua palavra. Que as nossas mentes estejam agora cativas, rendidas ao teu Santo Espírito. E que nós possamos, ó Deus, discernir a sua palavra, recebê-la no nosso coração. E que essa palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor a designou nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. O tema dessa palavra é firme nas promessas de Jesus. O texto que nós lemos narra a história do povo de Israel, que havia recebido uma promessa de Deus, de que eles tomariam posse de uma terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel. Só que antes de tomar posse da terra, Deus dá uma ordem a Moisés. Ele diz o seguinte: levanta aí 12 espias, 12 chefes, um de cada tribo de Israel, e envia eles para Canaã, para espiarem a terra. Esses homens, eles deveriam observar detalhes daquela terra, porque mais tarde eles voltariam para tomar, para conquistar aquele território. E eles passaram 40 dias vigiando aquela terra. Ali eles puderam observar que a terra era próspera, frutífera, maravilhosa. Ali eles puderam experimentar dos frutos da terra. Era uma terra tão próspera que para carregar um cacho de uva era necessário 2 homens colocarem aquele cacho em uma vara para conseguirem levar. Então era uma terra muito boa. De fato, era uma terra que manava leite e mel. Mas eles também identificaram que essas terras já eram habitadas por povos que estavam ali. E havia também entre eles gigantes, os anaquins, que eram gigantes.
E a missão deles era espiar a terra e voltar trazendo um relatório dela. E aqueles homens cumpriram os 40 dias lá em Canaã. E quando desceram de lá, trouxeram seus relatórios. Dos 12, 10 deles trouxeram relatórios negativos. Mas 2 deles eram homens de fé. E quando eles vieram trazendo os relatórios, Caleb fez calar o povo. E ele disse: subamos agora, vamos tomar posse da terra que o Senhor nos deu. Mas aqueles que tinham um relatório negativo disseram: nós não podemos atacar. Não podemos atacar porque esse povo é muito poderoso. Essa terra é uma terra que engole as pessoas que moram lá. Nós não podemos contra eles, porque aos nossos próprios olhos, nós somos como gafanhotos. E eles também nos veem dessa maneira. Conclusão. Aqueles homens que trouxeram relatórios negativos da terra, causaram um impacto no meio do povo. Porque toda a congregação começou a ficar com medo, começaram a murmurar, começaram a reclamar, ficaram assustados, falaram mal de Moisés, falaram mal da terra prometida. Mas 2 deles, Josué e Caleb, eles eram diferentes. E eles permaneceram crendo que seria possível tomar posse das promessas que Deus tinha para eles. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Deus é Deus de alianças, mas Ele também é Deus de promessa. Ele tem promessas grandiosas para mim e para a sua vida. E aí eu te pergunto, você está firmado nas promessas de Jesus? O tópico 1, eu quero te levar a refletir como permanecer firmes nas promessas de Jesus, tendo que enfrentar adversidades, dificuldades, tribulação, enfermidade, perseguição. Como permanecer firme nas promessas de Jesus, tendo que encarar os gigantes da terra prometida? E eu tenho uma resposta para você. É possível nós permanecermos no ambiente da promessa do Senhor para nós. Como, pastora? Aprendendo a guardar o nosso coração. A palavra do Senhor em Provérbios 4, 23 vai dizer que de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. No 2, mas como é que a gente pode proteger o nosso coração? E aí eu quero dizer para você 3 coisas. Colocando filtro nos ouvidos, guarda na boca e colírio nos olhos. Filtro nos ouvidos, tópico 3. Eu fico imaginando aqueles 10 espias que vieram com relatório negativo. Possivelmente, alguns deles, mesmo lá na terra prometida, começaram a conversar entre si e a semear o que estava no coração deles. Quem sabe numa conversa alguém disse assim: olha, não vai dar para a gente voltar aqui para tomar posse dessa terra não. Você já reparou? Os caras que moram aqui, eles são gigantes, a gente não pode ir com eles não. E eu fico imaginando esse tipo de comentário se disseminando entre eles. E os outros, é verdade, você tem razão, não temos condições. E o que é colocar filtro nos ouvidos, minha gente? Eu e você precisamos ter uma audição seletiva. Para de dar ouvidos a tudo que você está ouvindo por aí. Escutar, a gente escuta um montão de coisa. Mas há uma diferença de ouvir e escutar. Nem tudo que eu escuto eu ouço.
Ouvir vai além de escutar. Ouvir é dar atenção, é dar importância. Ouvir é permitir que aquilo que eu estou escutando exerça algum tipo de influência na minha vida ou nas minhas decisões. E eu e você precisamos de sabedoria de Deus. Precisamos colocar filtro nos ouvidos, porque tem comentários que bate aqui e precisa voltar no mesmo momento. Porque nem tudo que passa pelos ouvidos precisa chegar no coração do homem. E proteger o coração é saber colocar filtro nos ouvidos. Tem muitas vozes por aí. Nós temos as nossas vozes internas. Tem a voz do povo que não é a voz de Deus. Graças a Deus por isso. Tem a voz de Deus e tem a voz do inimigo. E colocar filtro nos ouvidos é dar importância para aquilo que Deus está dizendo ao seu respeito. Para aquilo que Deus está dizendo a respeito da sua vida. É acolher, é receber, é obedecer, é dar atenção e importância devida. Para de dar ouvidos a tudo. Para de ficar dando crédito a relatórios negativos que as pessoas estão dando a respeito da sua vida. Porque opinião um monte de gente tem. Mas a gente precisa saber o que é que Deus está pensando sobre isso. O que é que Deus tem para a minha vida? O que é que a palavra de Deus diz a respeito disso? Se nós não colocarmos filtro nos nossos ouvidos, nós podemos nos corromper com falsos relatórios. E nós podemos desanimar ou até mesmo, quem sabe, desistir das grandes promessas que Deus tem para nós. E aí? Você tem colocado filtro nos seus ouvidos? Quarto ponto. Colírio nos olhos. Nós precisamos cuidar da nossa visão. Porque é a visão que determina a ação de alguém. E o que é uma pessoa de visão? Alguém que tem visão é quem sabe de onde vem, onde está e para onde vai. Uma pessoa que não tem visão na vida é alguém que está estagnado, alguém que não sabe para onde vai. E para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. A sua visão determina a sua ação, as suas escolhas. A sua visão determina a sua dieta. A sua visão determina o seu ciclo de amizades. A sua visão determina onde você gasta a maior parte do seu tempo. A sua visão determina onde você investe os seus recursos financeiros. Colírio nos olhos. Apocalipse 3:18 tem um conselho àquela igreja. E a palavra do Senhor vai dizer assim, Deus falando com a sua igreja: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Grande parte dos problemas oculares, a nossa visão física, envolve miopia, hipermetropia e astigmatismo. Miopia é dificuldade de ver de longe. Hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto. E astigmatismo, você não consegue identificar, é um borrão. Não tem foco. E às vezes nós estamos assim espiritualmente. O diabo está armando uma cilada, um laço do passarinheiro debaixo dos nossos olhos, mas nós não estamos conseguindo enxergar isso espiritualmente. Muitas vezes as promessas de Deus estão adiante de você, mas você não consegue enxergar o que tem lá na frente porque há uma cegueira espiritual.
Muitas vezes o nosso problema é ajuste de foco. Olha bem para esses espias que vieram com um relatório negativo. Eles só enxergaram o problema. Eles se esqueceram que a terra era próspera, abençoada, que tudo que plantava dava. Eles se esqueceram das coisas boas. E eles colocaram o foco no gigante. Espiritualmente falando, muitas vezes, nós vamos precisar alinhar, ajustar o nosso foco, porque tudo que você foca cresce. Tem gente que foca em problema. Agora tem gente que decidiu focar na solução. Quando a gente coloca o nosso foco em Deus, até aquilo que parecia ser problema se torna oportunidade para soluções maiores. Nós precisamos ampliar a nossa visão, colocar colírio nos nossos olhos, passar a enxergar a nossa vida com os olhos da fé. Nem sempre é aquilo que você está vendo no mundo natural, mas é o que Deus está falando, é o que Deus está fazendo. Porque se você olha para as circunstâncias como um homem natural, você vai enxergar com o seu olhar racional. Mas enxergar a vida com os olhos espirituais é passar a enxergar sob a perspectiva de Deus. Quem tem visão espiritual consegue enxergar a vida com os olhos de Deus. E sabe qual é o maior problema ocular que nós temos da visão espiritual? É a visão que nós passamos a ter de nós mesmos. Te pergunto, como você se vê? Quem é você? Eles estavam com a visão tão comprometida que eles passaram a se ver como gafanhotos aos olhos deles e aos olhos dos moradores daquela terra. Como você se vê? Você se vê com os olhos de Deus, com os olhos do seu Pai? Ou você se vê com a sua percepção natural? Ah, eu sou um fracassado mesmo, sou um derrotado, nada dá certo na minha vida, tudo que eu ponho a mão não vai para frente. Não é assim que Deus te vê. Porque você é um projeto de Deus e nenhum projeto de Deus nasceu para dar errado. Tudo que Ele fez é bom. Lá na criação, lá em Gênesis diz, depois de tudo que Ele criou, quando Ele cria o homem, Ele olha e vê que era algo bom. Sabe o Criador, quando Ele fez a mim e a você, Ele ficou satisfeito. Ele ficou feliz. Ele viu que era algo bom. A palavra do Senhor no Salmo 139 vai dizer que o Senhor nos fez de modo assombrosamente maravilhoso. E se você não se vê dessa maneira, você está com um problema de vista sério. E você precisa orar para o Senhor te fazer se enxergar como Ele te vê. Você é filho amado do Pai. Você é filha amada do Pai. Ele tem grandes promessas para a sua vida. Ele tem planos maiores e melhores para realizar na sua vida. Mas você precisa às vezes de colírio. Às vezes nós estamos precisando de colírio do céu para abrir os nossos olhos, para passar a enxergar a vida de uma outra maneira. Olha para Josué e Caleb, gente. Eles não viram problema, não. Eles chegaram com o relatório deles, já chegaram cheio de gás, cheio de energia, dizendo, vamos lá tomar posse da terra que o Senhor nos deu. E aí vem aqueles espias com um relatório negativo seguinte, tem como não. Já conviveu com gente assim? Você está cheio de alegria, cheio de boa vontade, cheio de gás para realizar e a pessoa já vem logo com um balde de água fria. Não vai dar certo. Não tem como. Era assim que eles estavam vivendo. Colírio nos olhos. Eu e você precisamos dos nossos olhos curados pelo Senhor. A visão negativa pode afetar a nossa autoimagem. A maneira como a gente se vê. E isso pode atrapalhar a nossa vida e nos impedir de desfrutar das promessas de Deus.
Deus tem promessas para você. Mas se você se olha e diz, eu não sou capaz, eu sou pequeno, não vai se cumprir na minha vida, não vai mesmo. Você precisa começar a se olhar com os olhos de Deus. Deus prometeu, vai cumprir. Eu posso ser pequeno, mas meu Deus é grande. Eu posso estar olhando para as minhas fragilidades, eu tenho potencialidades e fragilidades, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Ponto 5, guarda na boca. Forte essa palavra. Salmos 141, 3. O salmista vai dizer o seguinte: põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. A irmã estava indicando a leitura ali para outra, né? Joyce Meyer, eu e a minha boca grande. Né? Quantas promessas na sua vida não estão se cumprindo por causa daquilo que está saindo da sua boca? Quantos planos de Deus foram abortados na sua vida por causa das palavras que saem da sua própria boca? Eu e você precisamos colocar guarda na nossa boca. O que é que você tem falado sobre a sua terra prometida? Olha para os 10 espias com relatório negativo. Primeiro eles começam a falar de gigante. Depois eles falaram assim, ó, a terra, aquela terra engole os moradores. Olha o terrorismo. Como é que você tem falado, que palavras você tem declarado para as promessas de Deus na sua vida? Deus tem promessas para a sua família. Deus tem promessas para a sua vida profissional. Deus tem promessas para a sua vida financeira, para a sua vida ministerial, para a sua vida sentimental. O que é que você tem declarado sobre a sua terra prometida? Tem gente que olha para os filhos e fica comparando com os filhos da vizinha. Dizendo assim, ai, a grama do outro é mais verde que a minha. Pode ser que sim. Quem sabe o outro está cuidando mais, está regando todos os dias, está podando todos os dias. E o tempo que você está reparando a grama do outro, dá para você estar cuidando da tua. Não se corrige filho com base na comparação. Ah, mas o filho da minha amiga que é assim, que é assado. Mas é filho da tua amiga, o teu filho é teu filho. Começa a declarar as palavras de Deus sobre a vida desse filho. Você é abençoado. Sobre você está o espírito de sabedoria e inteligência. Você vai longe. Você vai viver o que Deus tem para a sua vida. O que é que você anda declarando sobre o seu casamento? Sobre o seu marido? Para de falar mal do seu marido. Começa a falar bem dele. A palavra do Senhor vai dizer que a esposa é a coroa do seu marido. Coroa é um símbolo de honra e autoridade. Um homem que usa uma coroa é um homem honrado. Meu Deus. Peraí, se o seu marido está precisando de correção, fala com ele. Aí você vai dar a chance dele melhorar. Agora não adianta sair falando do marido para a sogra, para a mãe, na rede social. O que é que você anda falando sobre as suas promessas? Comece a falar aquilo que Deus tem. Comece a declarar a palavra de Deus. Se você começar a declarar que o teu casamento está falido, não tem outro caminho para ele. A palavra tem poder. Na nossa boca existe vida ou morte, bênção ou maldição. O que você fala da sua igreja, seu pastor, seu ministério, da sua vida financeira? Esse mês não vai dar para nada. Não dá mesmo. Se você continuar com esse pensamento, com essa fala, não vai dar. Começa a mudar isso em você. Nós precisamos passar por uma metanoia, que é transformação de mente. E quem transforma a mente, transforma também o comportamento. Começa a mudar o que você anda falando da sua casa. Está reclamando da tua casa? Deixa eu te lembrar de uma coisa. Tem gente aí orando, pedindo uma casa igual a tua. Olha aí. É desse jeito. Começa a agradecer.
Agradeça, porque isso vai abrir as comportas do céu sobre a sua vida. Porque na vida de quem tem um coração grato, tudo é transformado. A pessoa grata, ela é mais feliz. A pessoa que carrega dentro dela gratidão, ela extrai coisas boas até dos momentos difíceis. Comece a mudar o seu modo de falar. Faça as pazes com você. Comece a falar bem de você também. Porque às vezes a gente fala bem das pessoas. A gente cuida das pessoas, cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, cuida dos pets. Não vou falar sobre a humanização dos pets hoje, prometo. Mas você cuida de tudo. E de você? Você fala bem de todo mundo? E de você? Quem se ama se cuida. Quem se ama fala bem de si mesmo. Por que é que você está de frente do seu espelho falando mal de você? Se autodepreciando. Reclama do cabelo, reclama da unha, reclama da pele. Começa a mudar a sua forma de falar. Começa a falar de fato quem você é. Não é assim que Deus te vê. Quando você fala de você, parece que é uma coisa estragada. E não é assim que Deus te vê. Ele te vê como alguém que Ele criou com as mãos dEle. E quando Ele criou, Ele viu e disse que era bom. Ele te fez de modo assombrosamente maravilhoso. Começa a declarar isso. Eu sou amado, eu sou especial, eu sou bonita. Começa a dizer isso para você. Ponto 6. Já chegamos aqui? Que isso? Não, ainda tem algo para falar do 5. Toma cuidado com aquilo que você fala. Aqui nós temos 2 exemplos de fala. Aqueles homens que tiveram um relatório negativo, eles começaram a falar mal da terra. E quando eles falaram mal da terra, eles desprezaram a promessa de Deus. E eu aprendo, e tenho aprendido, que onde há desprezo, há perdas. Nós temos inúmeros exemplos na palavra de Deus. Saul desprezou o trono quando ele desobedeceu a Deus. E ele perdeu o seu reinado. Mical, a esposa de Davi, desprezou seu marido enquanto ele adorava o Senhor. E ela se tornou uma mulher estéril. Perdeu a oportunidade de gerar filhos. Judas desprezou Jesus e perdeu a sua vida. Onde há desprezo, há perdas. Que eu e você não precisemos perder nada na nossa vida para começar a dar valor. Comece a dar valor hoje a quem você é, às pessoas especiais que o Senhor colocou na sua vida, as promessas que Ele tem para você. Para de falar mal do seu emprego. Para de falar mal do seu patrão. Desse jeito você não ajuda ele. E nem se ajuda. Cuidado, porque aquilo que a gente despreza, a gente perde. Faça as pazes com você. Fale bem de você. Provérbios 23:7 diz assim: como imagina em sua alma, assim ele é. Se você não se der valor, ninguém dará. Porque as pessoas te tratam da maneira que você se trata. Se você se ama, se você se cuida, se você se respeita, você está ensinando o outro que você é digno de amor, digno de respeito e de cuidado. Mas quando você não faz isso com você, você está dando a oportunidade e a liberdade do outro te tratar como você se trata. Então se ame mais, se cuide. Autocuidado é importante. Ponto 6. Há uma diferença entre quem guarda o coração e quem não guarda. Nessa história, nesse texto que nós lemos, Josué e Caleb foram aqueles que protegeram seu coração daquilo que eles viram, daquilo que eles sentiram diante daquela terra. E eles escolheram ficar com as promessas de Deus. Tem um monte de coisa que a gente sente.
Mas a gente não vive só de sentimentos. A nossa vida não está pautada naquilo que nós sentimos. As nossas emoções oscilam. A gente acorda sentindo uma coisa e vai dormir sentindo outra. As nossas emoções mudam. Mas eu quero te lembrar uma coisa, tem algo que não muda jamais. A palavra do Senhor vai dizer: céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Deus tem promessas para você. E às vezes você está olhando para a sua vida e está dizendo assim: meu Deus, parece que o contexto que eu estou vivendo não tem nada a ver com as promessas que o Senhor me fez. Se o seu contexto não condiz com a promessa, e se realmente Deus te fez uma promessa, eu quero te lembrar que Ele muda o seu contexto, mas não deixa de cumprir a promessa que Ele fez a você. Você acha que Deus é impedido pelas circunstâncias da sua vida? Você acha que Deus é menor do que as circunstâncias que você está atravessando? Claro que não. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem domínio, autoridade e governo sobre os céus e sobre a terra. Você não pode perder a sua fé. Você não pode desanimar. Sabe? Há uma diferença para quem guarda e para quem não guarda o seu coração. E nesse texto aqui, nós vamos perceber que Josué e Calebe, eles protegeram o seu coração. Mas os outros 10 espias não. E isso é notável no versículo 30. Deus falando com o povo de Israel. Deus falando com aqueles que reclamavam da terra. Deus falando com os espias que vieram com relatório negativo. Ele diz assim: vocês não entrarão na terra, na qual jurei que os faria habitar. Perderam. Perderam a oportunidade de desfrutar das promessas. Porque desprezaram. Porque reclamaram. E por que fizeram isso? Porque o coração deles era incrédulo. Não estavam acreditando naquilo que Deus estava falando. Perderam as promessas. Mas havia algo diferente reservado para Josué e Calebe. O versículo continua: com a exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Ninguém vai entrar na terra, a não ser Calebe e Josué. O Senhor Deus ainda falou mais com eles. Disse que o cadáver deles ia cair no deserto. Eles não iam tomar posse da terra prometida. Nem eles e nem os seus descendentes, mas Josué e Calebe tomariam posse da terra prometida. A gente gosta tanto de louvar aquela canção: não morrerei enquanto as promessas não se cumprirem na minha vida. Tem promessa que para se cumprir você precisa se posicionar. Não tem a ver com Deus, não. Porque Ele é fiel em cada uma das suas promessas. Tem a ver com a gente. Com o nosso posicionamento. Com a nossa postura diante das promessas. O inimigo das nossas almas, ele é um ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir as promessas de Deus para você. E para ele não fazer isso, o que eu preciso fazer? Aprenda a guardar o seu coração em Deus. Aprenda a proteger as suas emoções, os seus pensamentos, as suas decisões. Porque quando a Bíblia fala de coração, ela não fala do órgão que pulsa dentro da gente. Ela está falando do coração, sede das nossas emoções, sede dos nossos pensamentos. Onde você elabora os seus planos, você decide a sua vida. Eu e você precisamos proteger, porque às vezes a gente sai por aí tomando decisão com base na nossa emoção. Às vezes a gente sai por aí tomando decisões com base no modismo. Está todo mundo indo para a direita, eu vou também. Um homem e uma mulher de Deus não é guiado pela sua emoção, não é guiado por modismo. Um homem e uma mulher de Deus caminha debaixo de uma revelação de Deus.
Deus falou que é assim, e eu sigo no caminho, na direção que Ele me apontou. Josué e Caleb permaneceram crendo, apesar de tudo que eles estavam vendo, apesar de tudo que eles estavam sentindo, apesar de tudo que eles estavam ouvindo. Permaneça crendo no Senhor e nas promessas que Ele tem para a sua vida. Não importa. Não importa se você foi ferido. Não importa se alguém te machucou, se alguém te traiu, se alguém te frustrou. E isso não muda o fato de que Deus tem promessas maravilhosas para você. Pare de pensar que um único episódio difícil na sua vida determina toda ela. Ah, pastora, mas a senhora não sabe como foi a minha infância. Foi difícil? Sim, foi difícil. Mas eu quero te lembrar que Deus é Deus que transforma maldição em bênção, que transforma mal em bem. E você não pode se render a isso e achar que a sua vida se resume nisso. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sei fazer nada direito. Começa a mudar isso agora, em nome de Jesus. Porque se você continuar pensando assim e agindo assim, você não vai conseguir desfrutar na totalidade das promessas que Deus tem para você. Tem um livro que eu estou lendo, Além da Dor. E a autora, ela deixa uma frase que tem muito a ver com as promessas. Ela diz assim: quanto mais bem resolvida eu for comigo mesmo, mais assertiva eu serei no cumprimento das promessas de Deus para a minha vida. Você é bem resolvido com você, com a sua vida, com a sua história. Não importa o seu passado, mas importa para você que no presente você esteja plantando sementes que você vai colher no seu futuro. Não permita que um fracasso do seu passado te torne fracassado no presente e no futuro. Não foi para isso que Deus te fez. Você é obra das mãos do Deus Todo-Poderoso. E tudo o que Ele faz dá certo. Se coloca de pé nesse momento. Deus tem promessas para a sua vida. Ainda que alguém tenha dito o contrário. Ainda que alguém tenha vindo para você com relatórios negativos, sabia? Outro dia eu falei para minha filha o seguinte: nós precisamos colocar filtro nos ouvidos. Para de dar ouvidos a críticas construtivas de quem não constrói nada na vida. Nós precisamos colocar filtro nos ouvidos. Eu ainda falava para ela, sabe, às vezes as pessoas, elas estão derrubando o lixo emocional delas em cima da gente. Existem áreas que elas foram frustradas, machucadas e feridas. E às vezes quando elas vão dar um conselho, elas simplesmente derramam todo o lixo emocional em cima de nós. Eu me lembro que quando eu me casei aos 18 anos de idade, uma criança, eu ouvi alguém dizer assim: meus pêsames. E aquilo não entrou no meu coração, porque eu tinha filtro nos ouvidos. E logo eu identifiquei que aquela pessoa estava passando por um processo de divórcio. E eu falei, ela está frustrada com essa área da vida dela, mas é a vida dela, não é a minha. E eu disse assim, olha, eu tenho certeza da decisão que eu estou tomando. Hoje eu decido me casar, se for daqui 10 anos vai ser com a mesma pessoa. Então por que adiar uma decisão que pode ser tomada hoje? Olha. Tem gente olhando para a sua vida e está trazendo relatórios negativos. Está falando sobre as suas decisões. Está falando sobre você, está lançando sementes de amargura, de frustração, porque viveram as suas experiências.
Naquele momento eu não retruquei, eu respeitei a dor daquela pessoa. Mas dentro de mim eu falava, está repreendido em nome de Jesus. Vou ser muito feliz no meu casamento. E para a honra e glória do Senhor Jesus, esse ano nós fizemos 24 anos de casados. Né? E ano que vem tem bodas de prata, se Deus quiser. E eu quero te chamar aqui para o altar do Senhor. Você que sabe que Deus tem promessas grandiosas com a sua vida. Mas às vezes, você ouve alguma coisa, algum comentário e isso já te abala, já te abate. E você não consegue ficar firmado nessas promessas. Eu quero te chamar aqui para o altar de Deus. Você que às vezes desanima por aquilo que você está vendo. Você olha e diz assim, Deus tem coisas grandes, mas quando eu olho para a minha vida, o cenário é desanimador. Eu quero te chamar a vir para o altar. E nós vamos orar para que você esteja firme nas promessas de Jesus. Você que tem noção do que Deus tem com a tua vida e sabe que por causa dessas promessas, você precisa enfrentar grandes desafios, grandes gigantes. Eu quero te convidar a colocar esses gigantes aqui em oração, porque Deus é maior que cada um deles. Vem para o altar do Senhor nessa noite. Você assumiu uma postura, uma posição que vai exigir de você muita responsabilidade. E aí eu quero dizer que você sozinho não dá conta disso. Vem para o altar de Deus, porque é aqui que o Senhor vai renovar as suas forças, vai renovar a sua fé, vai renovar a sua esperança, a sua alegria em cumprir o seu chamado.